Olá, que bom receber você no Economia do Futuro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é um programa da Universidade Zumbi dos Palmares, em parceria com o Observatório da População Negra, que é um espaço de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Esse programa tem o apoio também do canal Universitário. Muito bom poder te receber, te acolher nesse espaço. Ficamos felizes em saber que você está aí do outro lado, nos acolhendo e nos recebendo. Meu nome é Marcos Costa e hoje nós temos um entrevistado muito especial. Ele passou pela Universidade Zumbi dos Palmares, hoje é formado. Nós não iremos falar muitos detalhes dele para você poder conhecer um pouco melhor. Seja bem-vindo, doutor Ed Matos. Que prazer recebê-lo aqui no nosso programa Economia do Futuro. Poxa, Marcos, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Como você disse, 2013 me formei na Universidade Zumbi dos Palmares e retornar diante desse bonito projeto é um prazer grande. Estou à disposição. Então, esse nosso programa, como eu tenho falado nos programas anteriores, a nossa proposta aqui é que economia seja algo discutido por todo mundo. Todos os corpos podem falar de economia. Tem um texto muito famoso que diz assim: os subalternos podem falar? Podem. Nós podemos falar, porque a economia atravessa desde a criança, o adolescente, o adulto. Nós somos atravessados pela economia desde o momento que a gente nasce e desde o momento que a gente morre também, né? Doutor Ed Matos, eu gostaria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente como que foi a sua trajetória. Porque eu acho que é muito importante a gente humanizar, né? Às vezes nós vemos hoje na sociedade da tecnologia, da ciência e da internet, das redes sociais, e atrás da câmera, atrás do vídeo, atrás da imagem bem colocada, atrás da fotografia editada, existe uma humanidade, né? Existe uma história. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como foi sua trajetória até chegar aqui na Universidade Zumbi dos Palmares. Na verdade, eu sou filho de uma mãe praticamente solo, né? Uma vez que o meu pai e ela se separaram quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Cresci ali na região da Bela Vista, centro de São Paulo. Tive a oportunidade de estudar numa escola alemã, ali no bairro do Paraíso, próximo à Paulista. A minha mãe trabalhava nessa escola e eu e a minha irmã tivemos bolsa, Colégio Benjamin Constant, ali no Paraíso, Metrô Paraíso. Me formei nessa escola, fiz o ensino médio ali. E aí depois de anos longe dos bancos escolares, né, por conta dessa evasão, dessa lacuna que o nosso povo tem, do ensino médio até encontrar a universidade, se abriu a esperança na Universidade Zumbi dos Palmares. A Zumbi é uma instituição que trabalha com a inclusão, e ali eu vi uma oportunidade no ano de 2008, exatamente 2008, de voltar a estudar. 10 anos distante da escola, do colégio, dos bancos escolares, voltei a estudar 10 anos depois. E aí resolvi fazer Direito. Vim cursar Direito na Zumbi, 2008 a 2013, eu me formei em 2013, mas desde o primeiro ano na universidade eu já fiz o estágio. Eu lembro que fui selecionado por uma grande, renomada instituição bancária. Ali eu fiquei 2 anos fazendo estágio no departamento jurídico e tive um grande aprendizado. E de 2008, quando eu ingressei na universidade, nunca mais eu saí do mundo do direito. Sempre fiquei nessa instituição financeira, fui para outros escritórios, e aí fiquei 7 anos. Quando estava terminando a universidade, o curso, fiquei durante 7 anos, de 2011 até 2019, não, até 2018, num grande escritório aqui em São Paulo, direito empresarial, trabalhando com fundos de investimentos, advogando para fundos de investimentos, trabalhando com recuperação de crédito, execução de títulos, falência, recuperação judicial, enfim. Foi uma longa jornada. E há 4 anos, com 2 sócios, eu montei a minha advocacia, que é a Meneghelli Matos Advogados, qual nós atuamos em diversos ramos do direito. Mais ou menos isso, Marcos. Essa foi a caminhada. Que história maravilhosa, né? Tem um provérbio africano que diz assim que para cuidar de uma criança é necessário toda uma aldeia, né? E eu acredito que um dos pontos que nós temos para pensar essa economia do futuro é pensar os aspectos civilizatórios que tanto a cultura africana quanto a cultura afro-brasileira pode nos oferecer.
E eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, né? Quais os aspectos que o senhor acha que a gente pode pensar para uma economia do futuro, relacionando ela com a questão do direito e a questão da afetividade, né? Que importância que tem, e aí eu pergunto para o senhor, né? Na sua formação acadêmica, na sua experiência de estágio, trabalhar essa questão de direito e afetividade com o senhor, como que o senhor lida com essas questões? É perfeito, Marcos. A tua indagação, a tua pergunta, ela é muito pertinente, uma vez que muitas das vezes a lei, ela parece algo muito distante do nosso povo, né? O direito, ele parece algo muito distante. E, de fato, essa questão da economia do futuro e dessa interlocução entre o direito e a população, ela pode acontecer e ela deve acontecer, né? Hoje em dia, um dos maiores problemas que nós temos é o superendividamento das pessoas. E o direito, ele trata essa questão de uma forma muito interessante, às vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, existem leis que impedem esses credores de cobrar essas pessoas em qualquer momento, no ambiente de trabalho. Então, muitas das vezes, aquela senhora, aquele senhor, ele já tem todo o problema ali do cotidiano dele e, de fato, acaba entrando numa dívida ou outra que é normal para todo mundo, pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer empresa, acontece, é normal. E aí ela ter ali cobranças no seu local de trabalho, às vezes ela está num descanso em casa e recebe aquelas chamadas de telemarketing a cobrando, né? Você não vê afetividade nessa relação credor e consumidor. E o direito ele fala que você não pode cobrar as pessoas de forma vexatória, de forma reiterada, em local de trabalho. Então existe uma proteção legal que muitas das vezes as pessoas não sabem. E por conta desse superendividamento, às vezes as pessoas acabam caindo até no estado de depressão, né? Essa patologia tão presente, né? Presente nos dias de hoje, né? E essa questão financeira está muito ligado. Muitos relacionamentos, casamentos acabam, famílias se separam por conta dessa questão financeira. Então eu vejo com muita importância essa questão do diálogo da população com os profissionais do direito para saber os seus direitos, né? E a questão da educação financeira também, que é algo muito importante dentro desse triângulo aí, direito, cidadão, consumidor e educação financeira. Sem dúvida. E tem uma coisa que nós que moramos aqui na cidade de São Paulo, né, tem algo que eu observo muito, que muitas vezes as pessoas não têm o hábito de cumprimentar uma ou outra com bom dia, boa tarde, né? E eu observo o seguinte, que quando você vai à feira pública, quem não gosta de um caldo de cana de um pastel, né? Eu gosto demais. E quando você vai à feira, as pessoas que estão vendendo pastel nem te conhecem, mas te falam bom dia. Sim. E aí a gente começa a perceber que esse bom dia, esse boa tarde na feira, na verdade, está por trás de uma relação econômica e não uma relação de afeto. Perfeito. Né? E um dos desafios que eu penso e quero trazer para a gente discutir aqui na Economia do Futuro, e eu gostaria que o senhor falasse sobre ele, é que muitas vezes a gente acha que somente o poder coercitivo da lei, somente o papel escrito vai ser capaz de transformar a cidade, né? E uma das coisas que eu acho interessante é assim, que, por exemplo, no Japão, vou dar um exemplo da comunidade japonesa, lá são as crianças que limpam e varrem as escolas, né? E eu acho que o processo do racismo no Brasil fez com que a gente perdesse essa identidade de povo brasileiro, né? E muitas vezes aquilo que passa a ser público no Brasil passa a ser algo que não é de ninguém, né? E eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, né? Que a lei é importante, porque um dos princípios jurídicos é a questão da dignidade humana, né? Quando o senhor está falando assim que a pessoa que está inadimplente, ela não perdeu a dignidade dela, ela não perdeu a humanidade dela, porque ela não teve acesso, não está tendo acesso ao mercado de consumo, né? E qual a importância da gente desenvolver esse aspecto da afetividade nessas relações com o nosso bairro, com a nossa rua, com a nossa comunidade, com a nossa escola, né? Esse dia mesmo nós estávamos conversando aqui no Observatório da População Negra e eu me lembro um dado muito importante que o senhor falava,
que era que os estudantes das universidades americanas, quando se formam e quando conseguem ascensão no mercado de trabalho, eles voltam a essa universidade para retribuir aquilo que eles aprenderam, né? Que importância que o senhor entende que a afetividade tem para o desenvolvimento do Brasil? Porque às vezes as pessoas não falam sobre isso, né? A gente tem gestor de recursos humanos, tem gestor de contabilidade, tem gestor de marketing, mas a gente não tem, por exemplo, dentro das empresas, gestor de afetividade, né? A gente não tem dentro do Estado alguém que pensa a relação entre o Estado e o afeto. Porque eu penso assim, que aquele gestor público que rouba a merenda das crianças, faltou afeto, né? Faltou afeto. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Excelente a tua pergunta, professor Marcos. Eu sou do hip hop, né? Eu sou do rap. Eu cresci ouvindo rap. E tem dois cantores de rap que cantam na cidade de São Paulo duas situações que vão de encontro a isso que o senhor comentou. Criolo cantou recentemente que não existe amor em SP. E aí muita gente bateu, não sei o quê. E Mano Brown, né, vocalista dos Racionais, também cantou que em São Paulo Deus é uma nota de 100. Então são duas situações ali que o rap, como gênero musical educativo, trouxe, que nos faz refletir. E de fato, São Paulo é uma cidade, é uma metrópole gigantesca, essa selva de pedra, onde as pessoas vão e voltam, e de fato, muitas das vezes não se cumprimentam, né? E o Brasil, como você disse, professor, como o senhor disse, o Brasil é o seguinte, é um país muito grande. Tem regiões no Brasil que eu ouço falar que elas são mais acolhedoras, né? Dizem que Minas Gerais, o povo de Minas é muito acolhedor, o pessoal da Bahia é um pessoal mais acolhedor. E aqui em São Paulo dizem que é meio que parecido com os Estados Unidos, com a própria Europa, que é uma cidade um pouco fria. E essa questão da afetividade que o senhor comenta, que falta muitas das vezes no cidadão, eu acho que é uma responsabilidade de cada um, né? Hoje, dentro da advocacia, se cresceu muito o mercado, que aí é um mercado também, do tratamento humanitário, do atendimento mais humanizado, né? Você, quando for atender uma pessoa, não ficar olhando para o relógio, separar aquele tempo para a pessoa e, de fato, dar para ela ouvidos, dar para ela tempo, para que ela seja, de fato, acolhida e enxergada ali como um cidadão. E hoje em dia é tudo muito corrido, não dá, não sei o que, já estou no celular. Muitas das vezes a gente está nos restaurantes, as famílias, cada um no seu celular. Então a afetividade de fato precisa ser revista aqui na cidade de São Paulo e pelo cidadão, né? Aqui no nosso quadro de imagens do programa, nós temos imagens de várias personalidades. E tem um dos personagens que eu admiro demais, tem o livro dele em casa, leio muito, que é o pastor e doutor Martin Luther King, que foi assassinado na década de 60 nos Estados Unidos. E o doutor Martin Luther King, ele tem uma frase que ele diz assim: eu não tenho medo do grito dos injustos, mas eu tenho medo do silêncio dos justos. Parafraseando mais ou menos o que ele falou e o que eu gostaria de pensar com você que está nos prestigiando, aí no seu sofá, na sua casa, no seu celular, não sei onde você está, o que a gente tem que entender é, como o Gandhi falou, que a gente tem que ser a mudança que a gente quer no mundo. E eu quero estimular você a pensar essa dimensão afetiva que a economia pode ter. Às vezes a gente acha que para mudar o mundo a gente tem que revolucionar o continente africano, revolucionar a América, revolucionar a Europa, mas você pode ser um agente de transformação na sua casa. Você pode ser um agente de transformação com o seu filho. Você já conversou com seu filho hoje? Já conversou com a sua mulher, com seu companheiro, com a sua companheira? E uma das formas que a gente tem para mudar o mundo, e que tem mudado o mundo, nós temos usado a estratégia da oratória até agora. Mas também tem a leitura, que é um elemento muito importante que pode nos levar para conhecer outras realidades. E hoje eu trouxe, e todo o programa Economia do Futuro, eu quero compartilhar com vocês algumas literaturas importantes da editora Unipalmares. Fortaleça os escritores negros, fortaleça aqueles que têm escrito a nossa história
que tem escrito as nossas estratégias de sobrevivência e que tem falado sobre o nosso sucesso. Então eu quero fazer um desafio para você. Entre no site da editora Unipalmares e conheça os nossos materiais. Hoje nós estamos com o livro aqui do Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que fala sobre discursos afirmativos. E aí eu quero deixar esse convite para você entrar no nosso site, conhecer outros livros e outros materiais que nós temos na editora Unipalmares. E também quero trazer um recado importante para você, hein? Se você assistir todos os nossos programas, nós vamos liberar para vocês uma imagem. E quem tiver 4 imagens dos 4 programas, sempre no final do 4º programa nós vamos fazer um sorteio. E aí você vai receber um livro na sua casa, ou você poderá vir aqui no estúdio e tirar uma foto com esse cara bonito aqui, Marcos Costa, com quem fala contigo, certo? Lembre-se sempre que você não está sozinho. Esse programa, mais do que vender livro, mais do que divulgar a Universidade Zumbi dos Palmares, nós queremos ser um espaço para você se sentir ouvido, para você se sentir acolhido. E falar em acolhido, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse novo projeto extraordinário que a Universidade Zumbi dos Palmares está iniciando, que é o projeto Acolhe. Que coisa importante, hein? Pode falar um pouquinho para a gente o que é esse projeto? Professor Marcos, o reitor Zé Vicente, ele não para, né? Se não bastasse ele criar a nossa Universidade Zumbi dos Palmares, ele me ligou no começo do ano e falou: Ed, eu estou com um projeto e quero que você coordene esse projeto. Eu falei assim: professor, fale mais ou menos o que é, se eu puder, diante da agenda e tal, a gente vai tentar, de alguma forma, colaborar. Ele me falou em poucas palavras ali, é o Acolhe. Quero acolher pessoas da terceira idade, pessoas endividadas, pessoas vítimas de racismo em qualquer ambiente, seja do consumo, seja no trabalho, e quero trazer esse acolhimento humanizado para essas pessoas. Você topa fazer esse projeto comigo? Eu costumo falar, né? O pedido do reitor não é um pedido, é uma convocação, né? Verdade. E aí, como egresso da Universidade Zumbi dos Palmares, onde eu me formei, como disse antes, em 2013, me senti lisonjeado com o convite, e de pronto aceitei. Estou formando a equipe, alguns advogados voluntários, psicólogos voluntários. Em breve estaremos fazendo os atendimentos aqui na Universidade Zumbi dos Palmares. E a pessoa que se interessar em receber esse projeto Acolhe na comunidade dela, tem como? É só ligar, procurar pela minha pessoa, Ed Matos, e aí eu vou dar todas as diretrizes aqui na universidade, e para que possamos, de fato, visitar as comunidades, que é algo que o reitor me pediu, é que saiamos da universidade e que possamos ter o contato direto com a nossa população. Muito bom. Parabéns pelo projeto, pode contar com o nosso apoio. O programa Economia no Futuro está aqui para isso mesmo, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar esse projeto de uma sociedade acolhedora, de uma universidade acolhedora, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais. Por exemplo, o senhor falou a questão das pessoas que sofrem racismo, né? Antes da pessoa vir ao projeto Acolhe, ela já pode tomar algum tipo de decisão, algum procedimento que ela pode realizar? Porque uma das questões e uma das problemáticas do racismo no Brasil, ou da denúncia do racismo, é que às vezes você tem que construir provas, tem esses entraves, né? Que dicas que o senhor daria para essa pessoa quando ela procurar o nosso serviço aqui para ser atendida por advogados, por psicólogos, e futuramente com certeza teremos assistentes sociais também na nossa equipe, né? Que dicas que o senhor daria para essa pessoa poder acessar o serviço aqui? O que ela já poderia ter em mãos que pode ajudar na questão dessa denúncia de racismo? Professor Marcos, em 2019, a Fundação Procon ela fez uma pesquisa sobre a discriminação no ambiente de consumo. E nessa pesquisa, 70% das pessoas disseram ter sido vítimas de preconceito. Não só sobre o racismo, mas xenofobia, gordofobia e outros tipos de preconceitos que nós temos na sociedade. Só que o que me chamou a atenção nessa pesquisa não foram 70% das pessoas vitimadas de forma preconceituosa, mas que apenas 4% das pessoas procuravam algum órgão
algum meio para denunciar, seja ouvidoria, seja uma defensoria pública, seja o Ministério Público, um próprio advogado, apenas 4% das pessoas denunciando. Então eu acredito que o maior desafio que nós temos hoje é comunicar essas pessoas que elas não estão sozinhas, que tem caminhos, que tem meios para que elas sejam atendidas. E hoje, assim, aconteceu qualquer tipo de situação de preconceito, de racismo, procure uma delegacia especializada na sua cidade. Se a sua cidade não tiver essa delegacia especializada em crimes raciais, procure uma delegacia que atenda todo tipo de crime e faça a denúncia. Nós temos um portal também que é muito importante, chamado Reclame Aqui. Ele é um canal de denúncia muito interessante, é um braço no mundo jurídico hoje muito respeitado. Então faça também a sua denúncia nesse site Reclame Aqui. Porque quando você procura o judiciário já com boletim de ocorrência em mãos, uma denúncia no site Reclame Aqui, o juiz já vê com outro peso, vê com outro olhar aquela tua denúncia. E de fato, o crime de preconceito ou de racismo, ele precisa de provas, cabe a quem reclama provar. Cabe quem denuncia provar. O ônus probatório é de quem reclama. Muito embora no ambiente de consumo exista a inversão do ônus da prova, tá? No ambiente de consumo não precisa necessariamente você provar. Se você sentir que foi vítima de preconceito e conseguir ali trazer fatos de fato que demonstrem que você foi vítima de preconceito, o Código de Defesa do Consumidor fala que você não precisa de testemunhas, as tuas alegações ali tem muita força. Então esse é o conselho que eu dou, Marcos, para as pessoas. Denuncie, faça o boletim de ocorrência, faça reclamação em portais que trabalham com recebimento de denúncias. Enfim, as pessoas precisam se sentir incomodadas, porque se você não fizer nada, a pessoa vai reiterar aquele comportamento. Certo. Eu atuei um tempo na cidade de São Paulo, dentro do Conselho Tutelar, na região que eu nasci, que é o Distrito de São Rafael, Zona Leste de São Paulo. E uma das coisas que eu verificava lá é que às vezes falta um letramento racial para as pessoas conseguirem identificarem de fato aquilo como racismo. Por exemplo, tem o serviço Disque 100, que as pessoas podem fazer denúncia, e às vezes parecia muitas denúncias como bullying, né? Qual a importância de um espaço como a Universidade de Zumbi dos Palmares para trabalhar a questão do letramento racial com a população de forma geral, com professores, com agentes públicos, para as pessoas conseguirem identificar o fenômeno do racismo, para conseguir caracterizar como racismo e não como bullying ou não como outros tipos de coisa. Isso é muito importante, inclusive foi um avanço na lei, na legislação. Recentemente nós tivemos a equiparação da injúria racial ao crime de racismo, que muitas das vezes as pessoas iam até a delegacia e eu chegava ali, o delegado branco, né? Na maioria das vezes um homem branco, ele não queria enquadrar como racismo, ele queria tipificar como injúria racial, que é um crime que era um crime mais brando, né? Acabava atenuando ali a responsabilidade de quem cometeu a infração criminal. E essa equiparação da injúria racial com o racismo foi um avanço muito grande, uma luta dos nossos movimentos, enfim, um avanço muito grande. E aí a pessoa que cometer esse tipo de crime, hoje é um crime imprescritível. A injúria racial não era. Ela tinha um período de prescrição. Então, se você não denunciasse, ele acabava prescrevendo. E hoje, com essa equiparação, também é imprescritível, inafiançável, né? Em tese ali, se você cometer um crime de racismo, você teria que ficar preso, né? Só que o Brasil é um país bem complexo. Infelizmente, como eu falei, hoje nas delegacias nós vemos pouquíssimos delegados pretos ou pretas, na magistratura também. Quem bate o martelo no final são homens e mulheres brancas, né? Então acaba atenuando ali a questão do crime de racismo. E a questão do letramento, como o próprio professor José Vicente fala, que sem educação não há liberdade. Então nós temos que, de fato, ali educar as nossas crianças, explicar para elas desde pequenas o que é o crime de racismo, e se elas se sentirem, falar em casa para os seus pais, educar os jovens e encorajá-los ali também a denunciar. Sem educação não há liberdade, como o professor José Vicente bem prega, né? Verdade.
E nós ganhamos hoje aqui uma revista muito bonita, gente. Não, porque eu trabalho com artes também, né? E a questão estética eu acho que é fundamental, né? Tem um pensador que diz assim, que quando nasceu a arte, o ser humano estava andando pelo mato, pela mata, e aí ele viu uma semente vermelha lá. Ele pegou a semente, furou sua orelha e colocou. A partir daquele momento nasceu o objeto estético, né? E nós temos necessidade da belezura, como diz Paulo Freire, do que é belo, né? E essa revista, não só pelo conteúdo que ela tem, mas também a diagramação, a capa, algo muito bem feito, como vocês estão vendo aqui, né? Diagramação, textos muito bem distribuídos. O doutor Ed trouxe para a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o tema da revista Igualdade Racial, além dos limites da advocacia. Você pode falar um pouco sobre a origem desse material, quem está produzindo o material? Sim, na verdade, quem está produzindo esse material é a Associação dos Advogados de São Paulo, uma entidade aí com mais de 50 anos, mais de 70 mil inscritos, associados, né, advogados e advogadas associadas. E no mês de março, em razão do dia 21, a luta contra a discriminação, a querida amiga a doutora Patrícia, ela provocou a diretoria da ASP e pediu que a revista de março fosse escrita apenas e tão somente por advogados e advogadas pretas. Ela pleiteou e a diretoria da ASP chancelou e a revista está aqui, com diversos artigos, não falando somente sobre racismo, falando de várias temáticas do direito, direito ambiental, direito tributário, direito empresarial. Então, o advogado preto, a advogada preta, ela pode falar sobre o que ela quiser, tá? Ela não vai falar apenas e tão somente sobre racismo. Ah, o advogado preto é só sobre racismo ou o advogado criminal? Não. Tem uma série de nichos dentro da advocacia que o advogado ele deve explorar. E essa revista ela traz essa diversidade dos ramos do direito. Ficamos muito felizes, é uma festa na comunidade da advocacia negra do estado de São Paulo, foi um grande avanço. Por isso que é importante nós termos os nossos estrategicamente em algumas posições. A doutora Patrícia assumiu ano passado a direção da ASP e vem lutando ali de forma veemente por espaços para a nossa comunidade. Parabéns ao doutor Ed Matos, que tem um artigo publicado nessa revista. Parabéns mesmo. E eu quero convidar você a construir a economia do futuro junto comigo. Se você tiver propostas de temas que a gente possa abordar nesse programa, eu vou deixar o meu e-mail para você entrar em contato. É marcos.costa@zumbidospalmares.edu.br. Vou repetir, hein? Tá acordado aí? marcos.costa@zumbidospalmares.edu.br. A proposta do programa Economia do Futuro é a gente discutir, economizar. A gente não vai economizar bate-papo, diálogo e conversa. Aqui nós vamos trazer mãe de santo, pastor, rabino, economista, pessoas analfabetas, intelectuais, estudantes, especialistas como o Dr. Ed Matos. Aqui todo mundo tem direito de fala e de voz, porque a economia atravessa a vida de todos nós. Se atravessa a tua vida, então você tem direito a falar. Mande propostas para a gente de temas que você gostaria de ver aqui no programa. Em breve, vocês estarão vendo outros programas que nós estaremos conversando, por exemplo, com o Conselho Regional de Economistas do Estado de São Paulo. Também você vai encontrar outros episódios, nós estaremos conversando com o Ministério Público do Trabalho e falando sobre as comunidades tradicionais quilombolas, o direito ao trabalho digno. Também teremos professores da Universidade Federal do ABC, com quem nós temos fechado parceria. Teremos a Cida, uma líder religiosa extraordinária, uma pessoa iluminada que vai estar conversando com a gente sobre economia. A ideia é a gente pensar assim, o que pode ser a economia do futuro? O que essa economia nos ofereceu até hoje e o que pode ser a economia do futuro? Quero agradecer com todo afeto, com toda a felicidade do mundo, a sua atenção até esse momento no nosso programa. Muito obrigado por você ter nos prestigiado e compartilhe esse vídeo, compartilhe esse programa com outras pessoas, porque quanto mais a informação chegar, mais nós vamos ser um povo forte, um povo esclarecido.
Lembrando que a economia do futuro quer te lembrar do seguinte: economia é um assunto que todo mundo pode falar, todo mundo pode palpitar. Muito obrigado pela sua atenção. Também quero agradecer ao Marcelo, que esteve na parte técnica, produzindo e dirigindo esse programa. E a gente volta semana que vem com mais uma Economia do Futuro. E axé, força, luz, paz para todos os cantos da nossa cidade e do nosso país. Seja bem-vindo ao Economia do Futuro. Obrigado pela sua atenção.